Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Raiz, esse é o podcast do Emergência Raiz. Hoje nós vamos falar sobre o manejo da via aérea em pediatria, via aérea pediátrica na emergência. Meu nome é Leonardo Goltara, eu sou médico emergencista, aqui estão comigo a doutora Luísa Brown, nossa super emergencista. Bem-vinda, Luísa. Valeu, Léo, tamo junto. E hoje, pela primeira vez, o Pod Raiz recebe um convidado para vocês. A gente hoje vai falar com a doutora Carolina Campos. Ela é médica pediatra, atua com emergências pediátricas, atua na maior sala de pediatria, de emergências pediátricas aqui da região, e vai falar um tanto para a gente sobre vias aéreas em pediatria, vias aéreas em emergência, que é um tema, inclusive, que ela já teve com a gente apresentando lá na residência. Foi aula Samuzeira top. Raiz. Samuzeira Raiz, aula top. E foi legal. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Léo. Obrigada, Luísa. Muito obrigada. E aí, gente, para hoje o nosso assunto aí, esse manejo de via aérea na pediatria, que é uma coisa que assusta o emergencista, né, Léo? Acho que todo mundo tem um pouquinho de medo da pediatria. E aí, minha primeira pergunta, Carol, é maravilhosa. É essa, assim, o que você acha que mais dá medo quando a gente pensa em via aérea na pediatria? O que você acha que assusta, não só o emergencista, mas acho que todo médico que já se deparou com o atendimento de uma criança e que não seja pediatra, né? Eu acho que o primeiro lugar é o tamanho. É tudo muito pequeno. É tudo muito desproporcional ao que as pessoas pensam, né? Assim, quem já tá acostumado a trabalhar, a lidar com adulto, acha que aquele tamanho é o tamanho. Pra mim é o contrário, né? Pra mim, minha zona de conforto é quanto menor, melhor. Só que não só isso, tem outras questões que são inerentes à própria anatomia da criança. A queda de saturação é muito mais precoce, porque a capacidade pulmonar da criança ela é muito menor do que o adulto, vamos dizer assim. Ou seja, se o adulto demora 5 minutos para cair a saturação, ela vai demorar 2, 3 minutos. Isso é uma criança saudável. Uma criança gravemente enferma, em menos de 1 minuto a saturação dela cai de 100 até 70. Então isso assusta muito, né? Assusta muito o fato de terem complicações como bradicardia durante a laringoscopia, posterior evolução para PCR e manejo de droga na sequência rápida de intubação. Então eu acho que são as coisas que mais assustam os pediatras não emergencistas e os médicos não pediatras e não emergencistas. Aliás, esse é um limbo que a gente sempre fala, né, Luísa? Que, via de regra, quem é pediatra não gosta muito de lidar com emergência. Digamos assim, a figura assim, imaginária que todo mundo vê da pessoa que faz pediatria, eventualmente ela quer ir lá para fazer seu consultório, seu ambulatório. E, por outro lado, o emergencista não gosta muito de lidar com criança, a figura ali imaginária, né, que a maioria dos emergencistas tem, de lidar com adultos. Então, esse campo da emergência pediátrica é um campo... É incrível. Fora que ainda tem os intensivistas pediátricos que não gostam de trabalhar com emergência. Exatamente. Porque é um ambiente não controlado. Exato. Eu falo sempre que é o território de ninguém, né? É o território de ninguém. Graças a Deus, o território nosso que nós estamos dominando, vai dar tudo certo. É isso. E você acha, Carol, assim, qual que é a principal indicação de uma via aérea avançada na criança, assim? Tem alguma coisa, eu sempre falo aquelas vozinhas do além, né, que vem aquela criança ali, vai dar ruim, preciso me planejar. Tem coisas assim no exame físico, na história, algo que chame a atenção? Tem. Assim, claro que fora as indicações, né, habituais, que é, por exemplo, um Glasgow menor ou igual a 8 no TCE, Franco, insuficiência respiratória. Tem algumas coisas que a gente olha no exame físico e a gente fala, não vai dar bom. Uma coisa que eu acho essencial, trabalhando no SAMU agora, principalmente, transporte seguro. Mesmo que você vá de um setor até o outro do hospital, que seja distante, e o paciente esteja no limbo, vamos garantir a via aérea dele para ele ser transportado, né? Eu fazia residência no hospital, que a UTIN era longe da sala de parto. Às vezes o paciente era entubado na sala de parto, até chegar na UTIN. Chegava na UTIN e estupava, só para poder fazer o transporte seguro. Além disso, a gente tem muita doença respiratória na pediatria, muita. E quando a gente vê frente a uma criança com desconforto respiratório, a gente vai avaliando. Isso dentro da sala de emergência, tá? Não tô falando de pré-hospitalar. Dentro da sala de emergência.
tô fazendo uma VNI, o paciente não tá melhorando, mas ele ainda não tá em franca insuficiência respiratória. Fiz todas as minhas medidas. Cara, vai dar ruim. A entrada de ar não tá boa, o conforto do paciente não tá melhorando, ele não tá confortável. Aí eu opto. Aí é vozinha. Vai lá, entuba essa criança. Ou uma laringite com estridor, sim, super horroroso. Você sabe que a intubação não vai ser fácil. Mas a vozinha, vai lá. Se você não fizer agora, depois você não faz. Grande queimado, a mesma coisa. Então, basicamente, as indicações são as mesmas. Só que a gente vai tendo que tomar um pouco mais de cuidado. O exame físico da criança ele não é igual ao adulto. É completamente diferente. São detalhes que fazem toda a diferença, assim, no final das contas. E faz mesmo, né? A gente vê muito, as meninas sempre brincam comigo essa questão da vozinha. E quanto mais você vai vendo, mais essa vozinha vai falando com você. Então, realmente é um mundo à parte, né? Totalmente. A questão da intuição que a gente fala de medicina de emergência, isso é muito falado no rápido e devagar. Que o cara, eu não lembro agora, acho que é o Kahneman, se eu não me engano, que ele fala que a gente tem 2 tipos de raciocínio. A gente que eu falando, os seres humanos e médicos não são à parte, é claro. Um raciocínio. Fique claro. Fique claro. A gente tem um raciocínio, pensamentos do tipo 1 e pensamentos do tipo 2, que ele chama. Ele fala, os pensamentos tem alguns que são automáticos. Tipo, você vê um leão, você já quer correr, uma coisa que você não raciocina muito. Uhum. E tem outra que você fica parando para raciocinar e você tem que fazer uma análise. Você analisa antes de tomar uma decisão. Por exemplo, se você vai ou não vai investir em determinado ativo na bolsa. Aí você para, analisa, pensa, reflete. E aí uma coisa fantástica, e isso tem muito dessa questão da pulguinha atrás da orelha que vocês estão falando. A vozinha. É que o raciocínio do tipo 1, as decisões, os pensamentos do tipo 1, eles são treináveis. Ou seja, aquela decisão que você toma automática, olhou, veio a pulga atrás da orelha, vai lá e faz, e a gente não sabe exatamente o motivo pelo qual a gente fez, a gente às vezes não sabe nem explicar aquilo, mas você sabe que aquele é o caminho certo. Isso é treinável e a prática, a experiência de medicina... Quanto mais você faz, melhor a sua intuição fica, melhor o seu raciocínio fica. E aí voltamos àquela questão do limbo, né? Que ninguém quer fazer emergência pediátrica. Gente, olha, dica do Emergência Raiz. Emergência pediátrica é um campo dourado, livre para ser explorado para quem gosta. Estão precisando de plantonistas, porque a gente não consegue dar conta. Somos os mesmos em todos os serviços. Exatamente. Somos os mesmos em todos os serviços. Isso é surreal, né? Eu acho que a gente é a única especialidade do mercado do Brasil, a emergência em geral e a emergência pediátrica agora representada falando a mesma coisa, que se você perguntar, fala assim, como é que tá a especialidade? Pergunta pra cardio, como é que tá a especialidade? Tá lotado, não é mais como era antigamente. Como é que tá a cirurgia plástica? Já passou a época boa, agora tem muita gente poluindo o mercado, todo mundo com estética. Cara, pergunta pro emergencista como é que tá. Ele fala, vem, faz, estão precisando de gente. Tem muito plantão, tem muito trabalho. Exatamente. Mas vamos falar de via aérea, que nós estamos aqui para falar de via aérea. Vamos, bora. É isso. E uma coisa também que eu até separei, que eu acho sempre legal da gente mencionar, são as diferenças, assim, anatômicas e fisiológicas da criança, né, Carol? Porque isso aí varia bastante. Então, para você ter uma boa prática de intubação, né, se garantir a via aérea da criança, primeiro você tem que saber o que você vai encontrar. Se eu vou para um procedimento e eu não sei o que eu tenho que achar, vai com alguém do lado, porque existe chance disso aí de não ter um desfecho tão bom assim. Então, a gente precisa listar algumas coisas. Tradicionalmente, se falava que a via aérea da criança era como se ela fosse um funil, que ela fosse afunilada logo abaixo das cordas vocais e não na altura das cordas vocais, como é no adulto. E aí, muito se foi dito durante muito tempo que os tubos com cuff não poderiam ser usados nas crianças por conta de uma posterior evolução com estenose subglótica e tudo mais. Só que aí os estudos mais novos, eles estão mapeando, através de tomografia, via aérea de várias crianças e esses estudos viram que, na verdade, esse estreitamento ele não é tão pronunciado abaixo das cordas vocais como se falava anteriormente.
Então, a via aérea da criança, ela, na verdade, ela não é de uma forma afunilada. Ela é elíptica. Muito parecida com a via aérea do adulto. Tanto que, a partir dos 28 dias de vida, ou seja, passado o período neonatal, a gente já indica tubo com cuff para todas as crianças. Exceto algumas situações. Então, aquela história de que criança entuba sem balonete, Não isso é existe. só pro período neonatal. Só pro período neonatal. Isso é só pra quem não sim. transporta criança, né? Porque transportar, amigo, uma criança entubada com tubo 3 sem cuff, não, cada quebra-mola é uma apreensão. Cada quebra-mola é uma intubação de novo, né? Você reintuba o paciente. Ô, motorista, dá um X aí que eu vou entubar de novo. A outra história que fala muito sobre diferença de intubação sobre criança e adulto é a questão da lâmina, né? De lâmina reta, lâmina curva. Como é que é isso? Sou exemplo vivo disso. Eu tenho a prática de intubar com a lâmina reta. Não existe nenhuma contraindicação para intubar com a reta ou para intubar com a curva. Depende de quem está intubando. Se você intuba melhor com a curva uma criança, vai você. Eu intubo adultos com a reta. Não tem problema nenhum com isso. É minha prática. Eu acho melhor. Só que a criança, como ela tem uma epiglote mais alongada e mais rígida, é melhor se você usar a reta, você vai ter mais sucesso na sua intubação. Não significa que você não possa usar a curva também. Tanto faz. É a experiência de quem vai fazer o procedimento que vai mandar ali no negócio. Porque uma você vai ter que pinçar a epiglote e a outra você vai ter que encaixar na valécula pra ela dar aquela levadinha, né? Exatamente. E a via aérea da criança, ela é muito anterior. Muito, muito, muito anterior. Então, assim, o posicionamento é parte, assim... Se você tiver tempo e você puder, posicione. Se você não posicionar bem, você não vai conseguir ver nada. Absolutamente nada. E dois adjuntos que a gente tem hoje para criança, graças a Deus que as pessoas acabaram evoluindo com isso, é o bugie e o fio guia, que a gente já consegue ter desde o período neonatal. O menor tubo que a gente já conseguiu colocar um bugie e um guia foi o tubo 3. E o menor que tem é o 2. Tem o 2, 2,5 e a partir do 3 a gente já consegue ter esse adjunto. Porque pensa só, o tubo, ele é muito mole. Luísa aqui já rodou lá com a O gente. tubo de adulto já é relativamente Realmente, flexível e mole, difícil de a gente conseguir colocar na via aérea. Agora você imagina um tubo que é muito menorzinho, petitutitinho. É muito. E às vezes menor que é mais canudo. molengo, é muito mais molengo. É um canudo. Um canudo do milkshake do Bob's. Ó. É mais fino. Muito É mais fino que isso. Uma sondinha. Uma sonda. E aí, assim, os colegas mais antigos, nossa, mas pra que você vai entubar com guia? Pra que você vai entubar com bugie? Eu não tô entendendo, porque não precisa disso. Gente, a primeira tentativa de intubação tem que ser a sua melhor. Se você tá frente a uma criança que tá gravemente enferma, como diz o Paus, pra criança em insuficiência respiratória, sua primeira tentativa você tem que marcar no gol. Então, você vai colocar ali, vai dar chance pro azar? Não vai dar chance pro azar. E já tem estudo que mostra, né, gente, que é a melhor tentativa, né? Isso, e outra, assim, já falando do posicionamento, crianças, a gente divide crianças menores de 2 anos, maiores de 2 anos. Menores de 2 anos, coxinho sobre os ombros, maiores de 2 anos, coxinho sobre a cabeça, né? E aí a gente vai ter que fazer, a posição de cheirar, né? Mesma coisa do adulto. O Léo já representou aqui pra gente. O que eu brinco muito? Eu vou lá, posiciono, e aí eu olho o meato auditivo com o ombro. Tá alinhado? Beleza. Vamos lá. Simbora. E o posicionamento é muito importante. E qual que é a dica que eu dou, assim, pro pessoal que vai entubar uma criança pra posicionar? Gente, enquanto ela não tiver sedada ainda, não posiciona. Ela não vai parar. Ela não vai ficar quieta. Não faça isso. Como é importante Não a faça sedação na isso. criança. A gente foi em um congresso ano passado que eles falaram muito sobre sequência lenta. Faz o midazolam, cede ela primeiro. Uma dose de midazolam não vai rebaixar um bebê de 3 meses. Não mesmo. Às vezes 2, 3, 4, 5. Não vai. Ele vai ficar um pouco mais tranquilo porque ele tá em hipóxia. Ele tá em hipóxia, ele tá agitado. Faz uma dose de midazolam. Ele vai ficar um pouquinho mais tranquilo. Você vai conseguir posicionar e vai conseguir preparar todo o material para você fazer o procedimento. Porque senão você não vai conseguir. E a criança não vai ficar quieta. E para quem não tem o hábito de lidar com criança, etc e tal, gente,
para de decorar a dose. Anota isso em algum lugar, bota isso Deixa no celular, no bloco no de notas. celular, uma fita de proporções e vamos que vamos. Assim, não estressa. Não, midazolam é 0,0, não sei o que. Fentanil é 0. Carol vai dar essa dica pra gente hoje. É ótimo, mas ela sabe de cor, ela tá com isso no dia a dia. Eu, por exemplo, não faço emergência pediátrica como rotina. Eu não sei, mas eu sei onde tem. Se precisar, é só sacar e usar. Exatamente. Mas nós já falamos aí, Carol, de tubo com balonete, sem balonete. Você falou que a partir de 28 dias, balonete para geral. Balonete, porque reduz a chance de tentativas de reintubação, escape, você ventila melhor o paciente, entendeu? Então, mesma coisa pro adulto. Você pegou uma laringite. Aí não, aí calma, aí vamos ver. Vamos ver qual que cabe. Vamos ver qual que cabe. Na verdade, você faz o cálculo, que é a idade dividido por 4 mais 3,5 para tubos com cuff. Pega o que você deu o cálculo, o maior e o menor. Era isso que eu ia te perguntar agora. Como é que calcula o tamanho do tubo? Idade dividido por 4 mais 3,5 para com cuff. E idade sobre 4 mais 4 para sem cuff. Beleza, então já falamos de usar os dispositivos auxiliares, como bugia, guia. Já falamos de quando bota com cuff, sem cuff a partir de 28 dias. Isso. Já falamos de quando que a gente vai posicionar. Lâmina reta, lâmina curva. E medicações, né? Isso. A outra coisa, fixação do tubo. Com umas coisas, umas pessoas não... Chega, às vezes, um tubo muito introduzido pra mim, sei lá, na emergência. A gente tem um tubo, por exemplo, 12. Vai ser o diâmetro do tubo dividido por... Não, peraí. Não, você vai pegar o diâmetro do tubo e multiplicar por 3, aí você vai colocar nessa marca. Troquei, então. Tô aprendendo, tá, gente? Você viu, né? Mas basicamente isso. Você escolhe, por exemplo, um tubo 4, multiplica por 3, aí você vai fixar na rima 12. Na rima 12. Isso aí. Exatamente. Essa parte vocês cortam lá, por favor. Que é a raiz, tá tudo em casa. E a gente falava das medicações, né? Do mais, assim, só uma outra dica que eu acho que Carol me ajudou muito nisso, assim, sempre que for entubar uma criança, tentar imaginar na sua cabeça o que você espera encontrar. Ela sempre fala, vai com o laringo, vai voltando e vai esperando a epiglote cair para você visualizar. Então tem toda essa anatomia, é importante a gente conhecer a anatomia da via aérea, né, para saber onde a gente tá, onde a gente vai colocar a lâmina. Por fim, a gente falou da questão da fisiologia também, né, de saturam mais. Tem mais alguma coisa fisiologicamente diferente, Carol? Então, eles têm uma maior propensão à insuficiência respiratória aguda, porque a respiração dos bebês praticamente nasal, não tem respiração oral. Eles têm uma porcentagem de fibras musculares do tipo que fadigam mais, em maior quantidade. A complacência pulmonar, ela é reduzida. E a complacência da caixa torácica, ela é aumentada. Então, pulmão duro, caixa torácica mole. Então, você vai ver o bebê com a costelinha afundando, muito mais do que um adulto. Eu nunca vi um adulto, assim, por exemplo, com essa insuficiência respiratória. E em relação ao que você falou da via aérea, do que você tem que saber o que é para encontrar, se você tiver alguém do lado, ou com a sua própria mão, você está laringoscopando com a esquerda, com a direita, às vezes a via aérea é tão anterior que você vai ter que fazer um burp para você conseguir dar uma visualizada. Burp, só para traduzir, back up right position. Exatamente. Para trás, para cima e para a direita. A direita. Às vezes vai estar desviada para um lado, às vezes vai estar desviada para o outro. Lembrem-se, nós estamos cuidando de bebês e crianças. Bebês têm malformações. Então, às vezes nós vamos ser os primeiros a descobrir que aquela criança tem uma malformação no via aérea. É vero. É vero. Situação desagradável. Desagradabilíssimo, por isso que a gente procura esquerda, direita em tudo quanto é lugar, porque às vezes vai estar deslocado. E procurar a via aérea onde e cadê a traqueia que estava aqui? Não tô vendo. Não é algo muito agradável, assim. Ei, mas por que não tem traqueia no lugar que tinha que ter traqueia? Eu já passei por isso, não é agradável. Sério? A via aérea é difícil, não é agradável. Criança parada no meio da sala de pequena cirurgia. E o anestesista chamou a gente porque ele não sabia o que fazer. Uau. Jesus amado. Paciente padrão. Você vai entubar, um bebê que teoricamente não tem alteração de anatomia, um bebê padrão, deixa eu botar aqui, 6 meses.
rígido até então, pegou uma pneumonia, tá evoluindo mal, vai ser entubado. Quais medicações você usa? Como é que você induz? Como é que o que você recomenda? Tá, então a gente precisa primeiro conhecer quais são as drogas que a gente tem disponível, né? Chego no seu carrinho do seu hospital, quais drogas eu tenho, em primeiro lugar. Segundo, a idade é um fator muito importante. Até a última edição do PAUS, eles, né, colocavam como obrigatório fazer uma dose de atropina pré-sequência rápida de intubação. Não é mais obrigatório, mas é fortemente recomendado. Por que a gente começa com uma atropina como pré-medicação? Porque quando a gente vai fazer... Pensa, esse paciente está ruim. Ele está em franca insuficiência respiratória. Ele está acidótico, ele está hipoxêmico, ele está, sim, né? Muito ruim. Lembra que eu falei que ele desatura muito rápido? Principal causa de PCR em criança é o quê? Hipóxia. Um dos Hs. Vou laringoscopar. Não fiz atropina, laringoscopei. O próprio estímulo vagal da laringoscopia, o paciente vai bradicardizar, ele vai cair a saturação a montante e ele vai parar. E já aconteceu isso com a gente várias vezes. Várias vezes. Então, menores de 1 ano, eu uso sempre atropina. É fortemente recomendado, não é obrigatório. Beleza. Mas eu atropina, aconselho 0,02 mg por quilo. E aí, depois? Isso como pré-medicação, né? Em crianças menores de 1 ano. Falando ainda da atropina. Se eu for usar a Suxa como bloqueador, eu vou ter que usar também em crianças menores de 5 anos a atropina, porque ele pode induzir uma bradicardia após a sua infusão. E aí depende muito, né? Vamos tratar de um lactente, 6 meses, né? Não é recém-nascido. A gente tem algumas alternativas. Como eu falei primeiro, a sequência rápida típica, a gente começaria com analgesia. Eu não faço analgesia logo de cara. Eu faço um sedativo para o menino ficar quieto para eu posicionar. Faço propositalmente. As meninas rodavam com a gente. Não, mas você vai... Eu não vou rebaixar? Não, não vai. Calma, não vai rebaixar. Faço um midazolam. Tô lá preparando as coisas, né? Gente, puxa uma ketaminazinha aí pra mim, fazendo um favor. O amor das nossas vidas é a ketamina. Ketamina. Amor das nossas... Assim, existem... Menino. A quieto menino. Tem, na literatura, algumas literaturas dizem que a ketamina, ela seria contraindicada em menores de 3 meses por conta de laringoespasmo, neuromalácia... Mas assim, alguns estudos, mas eu sempre uso, praticamente todas as vezes. Nunca tive nenhum problema. Pode ter cialorreia? Pode ter cialorreia, mas você já usou atropina lá atrás. Ótimo. Então, sim, né? Meio que a sua pré-medicação vai dar um auxílio ali na próxima que você vai... E a ketamina ainda tem a vantagem de ser analgésico, né? Além de sedativo, tem efeito analgésico. Às vezes, eu nem faço midazolam. Às vezes eu faço atropina, a ketamina e bloqueio. Às vezes eu deixo midazolam ali porque às vezes a criança é difícil de sedar. Quanto menor a criança, mais difícil de sedação. Então, eu deixo sempre um bolus ali na minha manga ali para eu conseguir fazer. Mas a ideia geral, então, é atropina, sedativo, com ou sem analgésico, dependendo do caso. Analgésico. Eventualmente, se você usar como sedativo ketamina, já mata os dois. E bloqueador neuromuscular. Tal qual a gente faz com adulto. Sim, só que aí tem algumas ressalvas em relação às drogas, né? O modo de utilizar em relação a adulto e criança. Eu tenho um pavor de fentanil, por exemplo. Bolos. Gosto de infusão contínua, mas bolos, eu tive várias experiências muito ruins. Tórax rígido? Muito. Com PCR posterior. Também já vi bastante adulto. Porque você... Na verdade... A droga fentanil, só a droga, ela não está relacionada ao tórax rígido. O que está relacionado é a velocidade de infusão. Se você pega um técnico que é novo ou uma pessoa que não te conhece e você pede para fazer, a pessoa faz o zoom. Acabou. Na hora a criança para de respirar. Você não consegue ventilar. 0,6 ml. 0,6 ml, entendeu? A criança já para de respirar. Você vai tentar, né, ventilar, fazer PPP, não ventila. E ela para. Entendeu? Então você vai ter que entubar ela daquele jeito. Assim, uma intubação que seria letiva vai virar uma intubação de emergência. E vira uma ventilação mecânica difícil ainda. Muito difícil. Esse é um problema sério. Muito difícil, muito. Não que eu desgoste do fentanil, eu gosto. Ele é uma droga que, quando bem utilizada e você sabe administrar,
Nos estudos falando sobre dor neonatal, ele é o principal opioide indicado, é o fentanil. E teoricamente deveria ser usado na sequência rápida em neo, mas eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem, A gente não. do adulto também não curte muito fenta. Como Infusão- padrão, já fizemos até um episódio sobre tivemos isso, essa né? discussão. A gente da pediatria tem. tem. E quando a gente tem que usar, por algum motivo, muito diluído em soro fisiológico, numa lentidão assim, dá certo. Mas eu prefiro não fazer. Show de bola. E bloquear, sempre. Bloquear sempre. Bloquear. Se não for bloqueio, não tem sequência rápida, não é sequência Mas rápida. ele tá molinho, tá entregue. Não, ele não tá bloqueado. A sua primeira tentativa de intubação Tem que ser assim. precisa ser a sua melhor tentativa de intubação, não só nos adultos, Com mas as nas crianças. criancinhas também. E aí, Show de bola, né? acho que é isso, assim, tem muita coisa, acho que é legal a galera dar uma olhada aí nos números, como é que escolhe tubo pra fixar tubo, essas drogas, lembrar até o etomidato não é muito usado na criança, né? Poucos estudos, assim, teoricamente acima dos 10 anos de idade, mas não tem muito estudo ainda. Não é que não possa usar, entendeu? Você pode usar, mas com cautela. Eu, particularmente, não tenho experiência. Em relação a bloqueador, minha opção de bloqueador é o rocurônio, que é o que eu tenho no hospital. Mas a succinilcolina também é uma excelente opção. Quando a gente vai usar, não tem problema nenhum. Não tenham medo de bloquear os seus bebês, tá? É isso. Atropina, sedação, bloqueador. É isso. Carol, eu queria agradecer você estar aqui com a gente. Para quem quiser saber mais sobre isso, nós estamos à disposição. Falo por mim, falo pela Luísa, falo pela Carol. Carol, onde é que o pessoal te encontra? Dá a ficha aí. Qual que é o Dá o seu... arroba. Dá o arroba. @Carolina Campos Ribeiro. Pode seguir lá. Carolina Campos Ribeiro. Segue, porque é um Podem seguir ótimo lá. contato, né, gente? Nossa referência aqui em emergência pediátrica, esse aqui é um papo que a gente, como eu dizia no começo aqui desse episódio, que a gente já teve lá na residência, com muito mais tempo, com muito mais calma. Não acho que não cabe aqui a gente fazer aquela coisa tão longa como é uma aula formal. A proposta do Pod Raiz é outra, uma coisa mais para você que está ouvindo no carro agora. Mas a gente não podia deixar de trazer a Carol, que é sempre maravilhosa, Cherry. E então tá aí, precisar, @Carolina Campos Ribeiro. Campos Ribeiro. Também temos a super doutora Luísa Brown. Qual que é o seu arroba aí, Luísa? Pra quem não seguir, @doutora Luísa Brown. Como é que soletra isso, Luísa? O pessoal tá ouvindo e ninguém sabe. Doutora, DRA, Luísa com Z, e Brown é BRAUN de navio. É isso aí, agora o pessoal já Agora sabe. já E fica para quem aí. não me conhece ainda, que chegou aqui por acaso, por qualquer motivo, eu sou Leonardo Goltara, sou médico emergencista, e aí vocês vão me encontrar no @Emergência Raiz em todas as redes sociais. Estamos aqui no Spotify, no YouTube, no Instagram e sei lá, se inventar alguma outra, a gente vai estar lá também. Tá bom? Obrigado, gente. Um abraço. Gente, Tchau. tchauzinho.